Olá, estou de volta. Pastora Sâmia Talk. Shalom. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Não esqueça de dar o seu like se você gostar. Senão, você põe a mãozinha ao contrário, ó. E não esqueça também de fazer comentários. Eu mesmo estava analisando os vídeos que têm sido postados. Eu sou bem crítica, alguns eu gosto, alguns eu não gosto, mas enfim, eu tenho feito com muito amor para você. Hoje eu quero falar do livro de Salmos. O livro de Salmos, ele foi escrito por vários autores. E vocês sabem que todos os livros que estão na Bíblia tradicional, foi em aramaico, em hebraico e no grego, são as primeiras. Esses livros, durante anos, séculos, foram escritos e comprovadamente inspirados pelo Espírito Santo. Nenhum livro que não tenha uma certeza da inspiração do Espírito Santo foi incorporado na Bíblia. Algumas Bíblias de outras denominações têm esses livros chamados apócrifos. Se a gente lê esses livros, são sábios, são verdadeiros, servem para nós o tempo todo, mas não são comprovadamente escritos e inspirados pelo Espírito Santo. O livro de Salmos, ele certamente, apesar de vários autores terem escritos esses salmos, eles foram comprovadamente inspirados pelo Espírito Santo. Na realidade, salmos eram os cânticos que eram ministrados no templo. Então, cada salmo é um louvor. Mas eles têm tanta sabedoria. E mesmo que você não saiba cantar esses salmos, importa que você conheça. Olha, são assim preciosos. Tem uns que são bem curtinhos, tem 2 versículos, e tem um que é enorme, como o Salmo 119. Eu quero hoje me ater no Salmo 23. É o salmo de consagração, de alegria, de ter o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas, digno de todo louvor. É muito bom que você leia o Salmo 91, se possível todos os dias, que é um salmo de proteção, de libertação, de cura. Mas o Salmo 23 é de consagração, afirmando que só o Senhor é Deus e Ele é digno de todo louvor. Esse Salmo 23, ele tem 6 versículos. E ele começa assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você tem o Senhor como Senhor da tua vida, não é assim de vez em quando. Cada fração de segundo, Ele é o Senhor da tua vida. Confia. Ah, mas a minha vida é uma desgraça, a minha vida é uma porcaria. Não. A tua vida é do Senhor. E há momentos que estamos em desertos, sim, em vales, sim, mas são temporários. O Senhor te dá a terra prometida para você. Então vamos lá. O segundo versículo diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Você que é urbano, você não pode avaliar o que é deitar em um pasto verdejante. Talvez numa grama verdinha, talvez, mas
Aquele que não é urbano, aquele que é rural, ou que teve parte da sua vida no campo, ele sabe como é bom deitar num gramado, num tapete verde vivo. Não é o verde que você tem na sua casa, é o tapete verde de coisas vivas. Como faz bem pisar nesse tapete verde. Como faz bem deitar, inclusive, na terra. O nosso contato com a terra é eterno. É de lá que nós viemos. E é para lá que nós vamos. Então, a parte de energia sua seja descarregado nesse contato. Por isso que o sapato, tênis, etc., de borracha, não faz muito bem. A gente tem que pôr o pé na terra. Faça isso. Então a gente deita. Daí o terceiro diz assim: refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele refrigera a sua alma. E porque a gente ama, ele nos conduz em caminhos bons, fresco, seguro. No outro diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Algumas pessoas passam pelo vale da sombra da morte, temporariamente, venha, continua vivo. Outros passam por esse vale da sombra da morte e vão para o outro lado. Eu tenho frisado, reprisado, que a gente só vai do outro lado e encontra Jesus quando a gente aceita Ele aqui como o único Senhor e Salvador. Senão, você vai passar pelo vale da sombra da morte, vai ficar. A morte, eu já falo que não foi criada por Deus, foi criada pelo pecado, e a gente vai para o túmulo e vai ficar ali, dormindo, sem função nenhuma, até o dia do juízo. A escolha, como eu falo, o livre-arbítrio é teu. Outra coisa, se você permanecer no Senhor e sob a proteção dEle, eu vou falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, só bem esses atrás, uma missionária foi orar comigo e revelou o seguinte: Deus falando comigo através do Espírito Santo. Eu te livrei 3 vezes do túmulo. Depois de uma semana, outra pessoa veio que não escutou essa revelação, falou a mesma coisa. E eu comecei a analisar, porque eu fui uma pessoa muito feliz, mas eu passei por muitas cirurgias, muitos acidentes. E eu comecei a ver quando que ele me tirou do vale da sepultura. E é verdade. E creio que esse ano, a partir de abril, mais uma vez, eu estou viva por milagre. Uma hora eu vou contar para vocês quais foram esses momentos. Hoje não. Hoje eu quero falar: refrigera a minha alma, Senhor. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Amém? Seguindo, preparas uma mesa perante, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O Senhor vai te honrar aqueles que se levantaram contra você por herança. Alguns ficam cobiçando aquilo que você tem. Pode ser até seus filhos, seus parentes.
Às vezes fazendo até obra de macumba, feitiçaria, para você morrer logo, para eles herdarem o que você tem, ou se não roubam. Ou aqueles que te perseguem, ou por causa de política, ou por causa de denominação religiosa. Mas o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Aquieta o teu coração. Ele vai preparar um banquete na presença dos seus inimigos. Eles vão ver quem é que pode mais. Eu te garanto que é Deus. Amém? E ainda ele diz assim, ó, unge a minha cabeça com óleo. Nós usamos o óleo consagrado, sabe? Que esse óleo é guardado e a gente pode colocar nos enfermos, na libertação de qualquer doença da tua alma, de depressão, de tristeza, de solidão. Unja a tua vida. Tenha esse óleo da unção. Ou a sua igreja, você pode ir na igreja e pedir para as pessoas que têm essa autoridade de ungir com óleo. O óleo é consagração também. Eu, quando fui ungida como pastora, depois de 26 anos trabalhando para o Senhor, eu fui ungida numa denominação que não aceita pastora. Vocês acreditam? Esse é um milagre. E sabe o que eles fizeram no final, quando eu fui ungida? E ainda uma irmã junto comigo, que também não aceitava mulher na liderança. Hoje ela é de uma denominação que a presidente da denominação é mulher. É, Deus é bênção, Deus faz, Deus honra. E nesse dia, gente, eles puseram um éfode. Éfode é aquela capa, tá? Na minha vida, bem comprida até o chão, e eu não estava entendendo. Aí eles pegaram uma jarra de óleo consagrado. Está entendendo, irmãos? Não foi a mãozinha, não. Foi uma jarra e derramaram na minha cabeça. Olha que benção. Olha, eu fui bem consagrada, pastora, né? Creia nisso. E, finalmente, o versículo diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Você está vendo essa pastora falando? Por causa que a bondade e a misericórdia têm estado comigo. Amém? Esteja assim na tua vida. Vamos orar? Senhor, toma essa pessoa que está ouvindo essa oração. Senhor, passeia, entra nessa casa, entra nessa condução, entra na onde essa pessoa estiver, entra nesse hospital e toca-nos com a tua mão poderosa. Sustenta-nos com a tua força. Liberta-nos de todo mal pelo teu poder eterno. Seja o nosso companheiro, seja a nossa vida, seja tudo para nós. Nós te amamos, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe você.